Teve algumas pessoas que não estavam aqui na primeira parte. Então vou sintetizar bastante aqui a primeira parte. Vou sintetizar da seguinte maneira. Jesus faz 3 indagações parecidas. Na verdade, faz 3 indagações iguais a Pedro. 3 indagações iguais a Pedro, tá? A pergunta de Jesus é se Pedro o amava. Mas o amor que Jesus pergunta para Pedro não é um amor comum. É um amor meta, é um amor incondicional. Não é a plenitude do amor. E na primeira vez que Jesus pergunta assim: Pedro, você tem um amor divino por mim? E Pedro responde que ama. Mas o amor que Pedro está demonstrando ali não é um amor que se espera, que nós temos condições de chegar. Tá ok? Então fala assim, tu me amas? Ele responde, tu sabes que amo, que tenho um amor. Né? Então Jesus vai aproveitar desse pequeno amor que ele já tem e propor um projeto pedagógico para Pedro, para ele ampliar o amor em seu coração. Tá? Então a primeira receita que Jesus deu a ele foi de alimentar os cordeiros. Nós vimos aqui que a figura, né, do ovino, que são a ovelha, o carneiro, né, de uma maneira geral, a figura do ovino é a figura do homem, do humano por excelência. Ou seja, aquele ser dócil, permeável, mas que tem muito mais medo do que, vamos dizer assim, violência, do que mal, do que resposta. Então essa é a figura do ovino. Tá? Então nossas ações, na maioria das vezes, mesmo e principalmente as violentas, elas são tomadas por medo de que não aconteça algo pior. Tá? Então, Jesus propõe a Pedro um percurso pedagógico. No primeira linha do percurso de aprendizado é alimentar o cordeiro. Ou seja, fornecer ao cordeiro instrumentação, tá? Para que ele possa, vamos dizer assim, se aperfeiçoar e lidar com seus medos. Então, a primeira recomendação, sem dúvida nenhuma, é de se preparar, de estudar, de buscar informações, de melhorar o ponto de vista, né? Ver as coisas mais do ponto de vista do espírito do que do ponto de vista da matéria. Porque a diferença, como nós falávamos, não diz respeito de evolução espiritual aqui na Terra. Né? O espírita, ele não é melhor do que o outro, ou mais evoluído do que o outro, porque senão ele não estaria reencarnado no planeta Terra. Então, na verdade, sermos religiosos, sermos cristãos, sermos espíritas, não nos faz melhor do que o outro, mas sem dúvida nenhuma, nos instrumentaliza para que nós nos aperfeiçoemos. E isso é bom. Mas nós interrompemos, estávamos na segunda e talvez o mais importante momento da transformação do espírito, tá? Quando ele já compreendeu, Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele vai falando dos caminhos, e ele diz o seguinte: se você estudou a doutrina, viu coisas belas e está encantado, muito provavelmente você encontrou o caminho. Mas se você não está com o joelho ralado, né? Não está com cicatrizes, com dores e com hematomas, certamente você não começou a andar o caminho. Então, quando nós estamos encantados com a doutrina, com as coisas que nós vamos aprendendo, nós ficamos ali alimentando os nossos cordeiros, nós estamos descobrindo e planejando o caminho. Tá? Mas a segunda recomendação do Cristo, né, já vai um passo além, e muito importante. Né? Pedro, tu me amas? Jesus diz a ele: apacenta minhas ovelhas.
Apacentar, nós vimos na primeira parte, que não é trazer paz. Apacentar significa cuidar, e cuidar em sentido amplo. Então, nós pegamos um livro chamado Estudando a Mediunidade, de um autor chamado Martins Peralva, tá? E ele fala de uma equação do progresso. Ele gostava muito dessas coisas, então ele fala da equação do progresso. Ele dizia assim: estudo mais meditação igual a renovação. Renovação mais trabalho igual a libertação. Ok? Então, ó, estudo mais meditação, alimentar o cordeiro. Renovação mais trabalho, apacentar a ovelha, igual a libertação. Então, apacentar significa ir num grau mais profundo de consciência. Isso porque nós dificilmente conseguimos nos aperfeiçoar realmente do ponto de vista do espírito, simplesmente estudando. Porque o estudo, ele dá para nós a ilusão, não é? Do aprimoramento emocional. Então a gente pega um livro bonito, pega lá um livro Renúncia, vê a história de Alcione, tá? Já que veio Alcione ontem, a gente fala da Alcione hoje. Então, fala a história de Alcione. Você chega no final, vê um espírito de tamanha envergadura, né? Lidando com as coisas do mundo, mas de uma maneira tão sublimada, a gente fica o quê? Emocionado, ok? E isso é muito bom. Então a gente sente uma emoção bacana, bonita, por estar lendo uma obra, ok? Aí a gente tem a ilusão de que aqueles sentimentos que brotam naquela leitura, naquele momento, se incorporaram à nossa prática, até vir alguém pisar no nosso calo, até vir alguém e nos contrariar. E não precisa muito não, não precisa muito não, tá? Aliás, é engraçado, esses momentos que nós temos uma visão mais dilatada da vida, são momentos que nós nos tornamos mais vulneráveis do ponto de vista emocional. Porque no dia a dia, quando a gente sai de casa, você já espera, não é, várias agressões, não é verdade? A gente pega o trânsito, já espera tomar fechada, vai ter gente buzinando, vai ter gente fechando o carro, aquela coisa toda. Então a gente já espera as agressões naturais, então a gente sai meio que na defensiva todos os dias, o que é um fator de ansiedade. Quando nós viemos a um ambiente igual esse aqui da Coerem, todo fraterno, todo mundo sorrindo, todo mundo abraçando, chega lá em cima comida e todo mundo conversa, não é? E todo mundo convive, a gente fica, que bom, né? Deixa as pedrinhas, né? Baixa a guarda. Aí chega ali na rua, alguém fecha, a gente está com a guarda baixa. E costuma a gente ter reação mais extremada do que teria no dia a dia. Então, a instrução, embora seja imprescindível, porque ele é o primeiro nível da nossa promoção espiritual, ele não traz, por decorrência automática, né, a elevação de sentimento. Não traz. Então precisamos complementar esse estudo e essa meditação e essa renovação com o aspecto do trabalho direto, para podermos realmente sentir o amor. Então essa palavra apacentar, que traduz-se por cuidar, é como se nós fôssemos os diretores da nossa própria escola. Nós fôssemos os diretores da escola em que nós mesmos somos alunos. Ou seja, nós planejamos o estudo, proporcionamos a renovação e em seguida proporcionamos a esse aluno que somos nós as experiências de vivência. E aí que a coisa começa a se transformar, porque a gente vai perceber que quando chega no dia a dia, no mundo a mundo, tá? Não basta só as palavras dóceis, não é isso? A gente chega em casa, vai lidar com os filhos, com os netos, vai lidar com o chefe, vai lidar com os parentes, e a gente percebe que a doçura que nós aprendemos dos outros nem sempre se reflete no desprendimento que a gente tem na hora de fazer. Eu via quando o Chico estava encarnado, Chico Xavier estava encarnado, existiam muitas caravanas só para ver o Chico. O Chico estava velhinho,
né? E as pessoas gostavam de entrar no ônibus, ir até Uberaba, e aí chegavam lá, pegavam uma fila enorme de madrugada, chegava lá, encostava no Chico e ia embora, né? E eu ficava pensando assim, né? Porque na época da física tinha um negócio de eletrização por contato, né? Você tinha um corpo eletrizado, a pessoa encostava, a eletricidade passa para a pessoa. E eu ficava pensando se as pessoas achavam que o Chico tinha uma espécie de eletricidade do bem, né? Certamente tinha, né? A ponto de dele atrair milhares de pessoas para ir lá encostar nele e ir embora, né? Mas infelizmente, apesar dele ter esse magnetismo maravilhoso, esse magnetismo não se impregna na pessoa para suprir as faltas que ela mesma tem que superar. Então, esse apacentar ovelhas não comporta improviso. Não tem jeito da gente improvisar o bem. Não tem como. O bem, ele só pode ser sentido. E para ser sentido, ele tem que ser praticado. Então não adianta, a gente sai da Coerem, então nós fomos, aqui estamos sendo objeto de muito carinho e de muito esforço. Alguém acordou cedo hoje e abriu o local e ontem estava fazendo comida para que nós pudéssemos fazer esse lanche agora. Entenderam? Então, nós fomos objeto da caridade de alguém. Eu não sei quem. Eu não sei quem fez. Eu sei que estava gostoso. Mas eu não sei quem fez. Eu sei que esse alguém que fez me proporcionou, naqueles momentos lá, uma interação e uma paz muito grande. Então eu fui objeto da caridade de alguém. Aqui na Terra, o tempo todo, nós somos objetos de caridade de alguém, principalmente daqueles que a gente não vê, daqueles que nós não percebemos. E é justamente essa ideia de podermos ser objeto da caridade que nos faz integrar uma família, né, ou uma rede de caridade. Tá? Uma rede de caridade. Então, quando Jesus, no segundo nível didático para Pedro, ele recomenda: Pedro, apacenta minhas ovelhas. No início, Pedro, alimenta os meus cordeiros. Alimenta você, que também é um cordeiro, e a partir do momento passe a instruir os outros que também são. Primeiro momento, fechado. No segundo momento, tá? Apacenta as ovelhas. Então, o apacenta, ele também é ovelha, porque ele também tem sentimento. Então, ele vai ter que cuidar de si, cuidar dos seus sentimentos, tá? Trabalhar com eles, os seus dramas, os seus conflitos, para que tenha equilíbrio, para poder ajudar as outras pessoas a lidar com os conflitos dela. Então, o segundo nível, né, de aprendizado. Todos esses níveis, a gente vai trabalhar muito isso quando estuda a mediunidade, tá? Porque a mediunidade, primeiro a gente vai compreender a mediunidade. No segundo momento, nós vamos começar no exercício da mediunidade, a gente descobre que mediunidade não é coisa de uma sala fechada e nem de intercâmbio. A gente descobre que mediunidade é uma coisa do dia a dia. Mediunidade é ser filtro, sempre. É ser intermediário de algo para algo melhor. Então o bom médium não é aquele que escuta bem os espíritos. O bom médium é aquele que escuta e traz, através do seu prisma, a boa parte. É aquele que consegue manter-se sereno, mesmo lidando com uma situação caótica. Isso é mediunidade. É o que nós queremos em termos pessoais. Que sejamos equilibrados e que mesmo que venham provas difíceis na nossa vida, nós nos portemos como enfermeiro e não como pacientes. A maioria das vezes, quando nós estamos destreinados, quando surge um problema, nós agravamos o problema ao invés de resolver. Não é isso? Vem o drama, vem a situação, a gente grita junto. É o que o mundo está acostumado a fazer. O segundo passo proposto por Jesus é diferente. Tá? Nós vamos nos aperfeiçoar como espíritos, passamos a ter um equilíbrio pessoal e vamos externar esse equilíbrio. Vamos parar de sentir as coisas? Não, nunca. Vamos parar de ter dramas, dores, dificuldades? Não, nunca.
A única coisa que vai mudar é a forma com que nós lidamos com essas dificuldades. Porque passaremos a enxergar a vida como um contínuo de serviço. E esses pequenos problemas que nos abalam, como pequenas interrupções nesse contínuo, que devem ser contidas. Então, naturalmente, eu estou em curso de trabalho. Surge um grande drama na minha vida, um desencarne de um filho, um desencarne de um pai, algo que realmente nos abale e que tem todo o direito de nos abalarmos, tá? O tamanho do nosso luto vai ser diretamente proporcional ao nosso anseio de voltar a trabalhar, de voltar a produzir e de voltar a cuidar. Aquele que é egoísta, não. O egoísta, ele se perde no luto. Ele entra em luto e acha que a vida inteira as pessoas têm que sustentá-lo no luto. Tá? Aquele que já entendeu a segunda etapa, descobre que ele tem direito ao luto, mas não pode se perder no luto. Ele tem direito de ficar triste, ficar doente, mas não pode se perder nessa condição. Então é a condição de pastor, é a condição de médium, é a condição de enfermeiro. Ok? Todos nós, então vamos lá. Lá no início, Pedro teve a ilusão de que ele seria igual ao Cristo. Poderia seguir os passos do Cristo na mesma proporção e no mesmo momento que o Cristo. E o Cristo falou com ele que ele ainda não tinha habilidade para tanto, mas que um dia teria. Então propôs um projeto pedagógico educativo. Já deu 2 passos para esse projeto educativo: instruir-se, alimentar-se e alimentar. Quando nós nos propomos a nos instruir e instruir outras pessoas, nós aprendemos 2 vezes. No intervalo nós estávamos conversando com a companheirinha, falava: Ronaldo, lá na casa espírita, às vezes tem pouca gente e a gente fica constrangido de chamar o expositor. E aí eu falei com ela, falei assim, porque você vê o expositor de um jeito que ele não deve ser visto, né? E que ele não deveria se ver, porque na verdade o expositor é alguém que precisa estudar. É um médium que normalmente tombou muito feio no passado, corrompendo multidões. E que hoje precisa se resgatar através desse processo. Então não tem nada à toa, não tem nenhum anjinho na tribuna. Não é isso? Então, no caso o expositor, ele é convidado a fazer um estudo e não uma palestra. Por que ele é convidado a fazer um estudo? Porque ele é obrigado a estudar. E ele vai tentar refletir na sua exposição aquilo que ele estudou. Então, quando você o convida, já é uma honra para ele, porque está dando uma oportunidade para ele estudar algo que talvez ele não estudaria se você não chamasse. Então tem que parar com esse negócio, tem pouca gente aqui para ser ouvido. E se o expositor falar assim, não vou porque tem pouca gente, melhor não chamar mesmo não. Deixa para outro, tá? Então nós estamos nessa fase de apacentar. Bom, e aí eu gosto de fazer, quem já assistiu meu estudo já sabe que eu adoro esse exemplo e eu vou usar novamente porque eu acho bom. Porque o Emmanuel usou esse exemplo num dos capítulos do livro Fonte Viva também, que ele tenta mostrar o seguinte: o amor de Deus, que é incondicional, ele deve ser figurado para nós como uma imensa caixa d'água que supre todo o planeta, na verdade o universo. Mas vamos pegar o planeta que está mais fácil para a gente pensar. Quer falar? Não, só... Você quer perguntar? Não? Então, essa grande caixa d'água, ela é incondicional. Ela é incondicional. Ela supre o tempo todo. Então o problema não é Deus, nem a quantidade imagina que a água seja o amor de Deus. Esse amor de Deus é infinito, ponto. Não tem, na verdade é eterno, tanto quanto o próprio Deus. Então o problema não é o amor de Deus, não é Deus. O problema é o amor chegar nas pessoas. Porque Deus utiliza dos seus filhos, que somos nós, espíritos, para o processo de cocriação. Então a finalidade dos espíritos, nós todos somos os seres inteligentes da criação, tá? Daqui a pouco vai embora. Nós somos os seres inteligentes da criação, todos nós fomos convidados a sermos co-criadores, ou seja, o que Deus faz? Serve. O que os filhos de Deus fazem? Servem. Então a finalidade nossa é servir, não é receber. Porque a partir do momento que todos servirem, todos nós já iremos receber não por causa, mas por consequência.
Então, o grande problema no mundo de provas e expiações é que a seara é grande e poucos ceifeiros. Então, os ceifeiros, quando se predispõem a servir, se tornam mais uma espécie de mártires do serviço. Então, eu costumo falar que quando a gente acende uma luzinha aqui na terra, no instantinho está cheio de mosquito, de mariposa, de não sei lá o quê. Não é assim? Por quê? Porque as luzes aqui na terra ainda são raras. Então, seria ridículo da nossa parte achar que acendemos uma luzinha no coração e nós vamos atrair beija-flores. Não é por aí. Vai atrair um monte de bruxa, um monte de mosquito, um monte de não sei o quê, porque são os bichinhos que mais demandam a luz. Então, na verdade, todos nós estamos aqui na terra não a passeio. Nós não viemos para receber, nós viemos para servir. E é justamente o serviço que nos traz o aprendizado apacentar, o aprendizado cuidar. Joana de Ângeles, ela fala que não existe escola melhor contra o egoísmo do que a paternidade e a maternidade. Porque mesmo os espíritos mais endurecidos, quando têm filhos, conseguem fazer brotar em si sentimentos não pensados. E quando os filhos vêm, nascem frágeis, eles demandam, eles provocam nas pessoas o instinto de cuidados. E o instinto de cuidados faz brotar uma série de outros instintos ligados à sublimidade. Hoje até me assusta conversar com a juventude. A juventude não fala muito de formar família hoje, não fala muito de ter filhos. E a gente fica preocupado, porque quanto mais esse pensamento materialista domina, mais esses espíritos vão encontrar dificuldades em exemplos outros de desprendimento, tanto quanto os pais encontram em relação aos filhos. Porque se tem algo que está bem próximo do amor desejável por Jesus e proposto por ele a Pedro, é a nossa relação com os nossos filhos. Os pais literalmente fazem igual Pedro lá, eu pulo, eu morro por você. Particularmente para os filhos pequenos, é engraçado isso. Para os filhos pequenos, os pais principalmente dão a vida mesmo. Eu me lembro de um terremoto que teve no México, que a mãe foi soterrada junto com os filhinhos, ficaram com uma fresta entre o lugar onde eles estavam, e a galeria onde os filhos estavam. E os filhos, e não sei se vocês sabem, que a gente passa muitos dias sem comer, mas a gente passa pouquíssimo sem beber e muito menos sem respirar. Então, na ordem da alimentação vem o ar, a respiração, em seguida os líquidos e depois a alimentação propriamente dita. Então os menininhos começaram a padecer de problemas com a questão da hidratação. Então essa mãe comeu a ponta dos dedos, de maneira que saía sangue, ela pela fresta colocava a mão e os filhos mamavam nos dedos que ela tinha comido a ponta. E ela conseguiu salvar 3 filhos com essa atitude. Então isso é o mais próximo que a gente consegue aqui na Terra do apacentar. É o mais próximo que a gente consegue aqui na Terra do cuidar e do amor incondicional. Tá? E faz brotar outros tipos de amor. Bom, nosso desafio na Terra é apacentar. A nossa meta é amar. Então, até o cuidar é intermediário para o amar. Então, quando a gente fala, tem um capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, que fala, fora da caridade não há salvação. Tá? Ele é tirado de um dizer de Paulo, que é fora da igreja não há salvação. Tá? Mas por que lá no Evangelho segundo o Espiritismo os espíritos tiveram cuidado de colocar fora da caridade? Na verdade, Allan Kardec, ao intitular, baseado naquilo que os espíritos falaram, tiveram cuidado de colocar fora da caridade, não da igreja. Porque a igreja estaria no primeiro nível, alimenta os cordeiros. Porque a igreja ela vai instruir. Ninguém vai dizer que a frequência, a casa religiosa, a casa espírita, a frequência na leitura ela é imprescindível, senão a gente sai do foco. Então, quando eu falo que aquilo ali é só o começo, não significa ser algo a ser ultrapassado, não. É algo que sempre tem que estar no foco.
Se parou de ter indução, nós paramos, nós desviamos o caminho. Porque Jesus já tinha nos orientado, vigiai e orai, senão cair em tentação. Então, se não tivermos a frequência, o estudo, o alimento o tempo todo, nós não conseguimos atingir a segunda, que é o cuidar também. Tá ok? Então, fora da igreja não há salvação, estaria muito ligado à questão do primeiro passo, o primeiro alimento. O fora da caridade não há salvação, já ultrapassou a própria igreja e a religiosidade. Porque a igreja, a religião e a religiosidade são meras alavancas para que nós possamos amar. Então, nesse aspecto, não interessa a manifestação religiosa que nós esposamos. Eu posso ser islamista e aprender a amar se eu tiver a caridade. Então, por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo foi colocado fora da caridade não há salvação, porque a caridade é aquilo que apacenta, é aquilo que cuida, é aquilo que promove. Tá? Bom, para praticar ou apacentar não significa que nós sejamos espíritos elevados. Porque uma companheirinha está falando, perguntou ali no intervalo também, falou assim, Ronaldo, eu já numa idade, eu criei, né, parece, a música dela parece coro de boi. Com sacrifício eu criei meus 7 filhos, né? E ela contou a história muito bonita dela. E ela falou assim, olha, para cuidar dos meus filhos, eu tive que abrir mão da minha intelectualidade, porque não consegui tê-la quando era jovem, pelas dificuldades familiares. E agora eu decidi estudar, e ela está no 2º curso superior. Tem o primeiro pós-graduado e está no 2º. E agora ela está questionando, né, as pessoas questionando os aprendizados dela, né, as novas ciências que ela tem aprendido, né, pedagógica e psicológica. E o que nós falávamos com ela, né, que até ajudou aí, tá vendo, no estudo? O que nós falávamos com ela é o seguinte, que nenhum aprendizado ele é inútil. Nós podemos até não saber para que ele serve agora, tá? Mas em breve nós teremos a resposta. Porque está lá no livro Os Mensageiros, o ministro Genésio falando assim, quando o serviço está pronto, tá? Quando o trabalhador está pronto, né, o serviço aparece. Quando o estudante está pronto, chega o professor. Então, na verdade, quando surgem oportunidades de aprendizado, que utilizemos essa aprendizagem, porque nós não sabemos o que a misericórdia divina está nos reservando no passo ali na frente. Esses conhecimentos podem ser muito úteis daqui a pouquinho, mesmo que agora possam nos parecer tão nebulosos, tá bom? Muito bem, esse é o estágio, apacentar, é o estágio mundo de prova e expiação. É o apacentar que vai transformar a Terra num mundo melhor do que ele é. Quando ele for mundo de regeneração, tá ótimo, o mundo vai ser melhor. Não, chegou no meio do caminho, gente. A gente está doido para chegar à regeneração, mas regeneração é metade do caminho dos mundos só. Nós não estamos nem na metade. Nós estamos aí no primeiro, vamos dizer assim, no primeiro terço, né, vamos dizer assim. Ok? Então estamos bem longinhos do término dessa jornada. E o que transforma o mundo de regeneração não são espíritos bondosos, amorosos, carinhosos e espontâneos, não. Nós não somos isso, gente. Nós não somos isso. Tá? Nós conseguimos ter lapsos de bondade. Então eu vou ir para a tarefa, eu me preparo para a tarefa, vamos dizer que seja aqui no núcleo, tá? Caminhos para Jesus. Vou conviver, né, com a turminha, né, em dificuldade. Então eu me movo de íntima compaixão e por alguns momentos eu consigo ensaiar a melhor parte de mim. Mas isso não significa que eu sou bom. Significa que eu usei toda a minha força para ser bom naquele momento. E que no momento seguinte eu vou voltar ao meu estado natural, que é o estado natural de um mundo de provas e expiações em que o mal predomina. Ou seja, o interesse pessoal e o egoísmo são o que marca, né, a nossa individualidade terrestre. Basta, segundo o Livro dos Espíritos, posto de lado os vícios mais comuns, acerca dos quais ninguém pode se equivocar, qual que é o sinal mais característico da imperfeição? Pergunta Kardec aos Espíritos. E os Espíritos respondem, o interesse pessoal. Então, quando a gente faz tudo bom, tudo maravilhoso, desde que ninguém pise no nosso calo,
nem que ninguém faz. Você pode ser o maior amigão do mundo, até alguém te pedir dinheiro emprestado. Entenderam? Porque fala assim, eu estou bem, eu tenho uma renda de 5 mil reais, tá? Preciso de 5 mil, vem um amigo meu, fala, estou passando um aperto de saúde do meu filho, eu preciso de 3, você tem 5 e suas despesas são 4. Aí você vai entender o que é cuidar. Porque você vai ter que tirar daquilo que te falta. Você vai ter que deixar de pagar a escola dos seus filhos para poder cuidar do filho do outro. E isso é aprendizado. Porque o excesso é bom doar também. Mas o excesso é excesso. Ele já não faz falta. Então eu estou doando daquilo que não me fere. Né? É o que Jesus quis mostrar com o óbolo da viúva. Né? Porque todos despejavam muitas moedas no gasofilácio. Mas a viúva, ela deu uma moedinha, todo mundo riu. Mas aquela moeda fazia falta para ela. E aquele tanto não fazia. E o Espírito Irmão X, ele faz a continuação da história. Lembra dessa? Ele faz a continuação da história. Porque depois que a viúva colocou a moedinha dela lá e foi embora, todo mundo foi embora, ficou uma outra senhora lá. E essa senhora foi lá e limpou o ambiente todinho, porque ela não tinha uma moeda para dar. Então, ela deu mais do que a viúva. Porque ela entendeu esse amor, né? Cuidar, esse amor apacentar, num nível superior. Então, traduzindo, para cuidar, para ajudar, nós não temos que chegar a ser espíritos notáveis. Cada pequeno aprendizado que nós temos, cada pequena habilidade que nós possuímos, já é essencial para o cuidado. E ensina mais do que o melhor dos instrutores. Então, aquele exemplo que se dá, né, do ambiente, às vezes a gente fala assim, né? Sai o volume das pessoas, vem alguém aqui responsável por limpar o ambiente, cuidar, essa pessoa já está exemplificando. É o que Jesus mostra para nós na passagem de Marta e Maria. Tá? Marta está na primeira fase, Jesus alimentando o cordeiro. Tá? Na verdade é o seguinte, a Marta, ela quis começar o cuidar sem o cuidado de alimentar o cordeiro antes. Porque o que acontece? Jesus estava visitando a casa de Marta e Maria. Aí Maria sentou, não é a Maria mãe dele não, Maria irmã da Marta e de Lázaro. Aí chegou lá Maria, começou a sentar para ouvir, imagina Jesus visitando a nossa casa. Ela ficou encantada e ficou querendo observar ali. Tá? E Marta está lá, Jesus dentro de casa, o que Marta está preocupada? Se o chão está limpo, está arrumando a casa, foi lá para a cozinha, foi lá não sei o quê, porque tinha visita, e não prestou atenção em Jesus visitando a casa dela. E Jesus falou, Marta, Marta, presta atenção, você está querendo pular uma fase. É aprender, né? Se instrumentalizar para servir melhor. Então a companheira perguntou lá, poxa Ronaldo, eu servi a minha vida inteira e agora tenho espaço para aprender. Né? Esse aprendizado vai fazer com que ela sirva melhor. Ela criou 7 filhos, então foi pedagoga. Ela criou 7 filhos, foi psicóloga já, na prática. Porque não tem como criar 7 filhos sem ser as 2 coisas e mais umas 10 outras. Né? Mas agora ela está aprendendo técnicas para cuidar melhor. Então vai se aperfeiçoar. E aí que eu vou voltar então na caixa d'água divina, que eu comecei e não continuei. Então o amor divino está na caixa d'água que demanda espíritos que estejam na primeira parte, na segunda parte ou até na parte mais avançada, que eu vou falar dela daqui a pouquinho. Tá? A caixa d'água do amor divino vai ter que dar vazão. Vejamos bem, Pedro disse que conseguia seguir o mestre lá no início. Ele conseguia? Na prática? Jesus falou aqui, meu amigo, antes do galo cantar, antes de acabar a madrugada, você já vai ter me negado 3 vezes, está querendo me seguir, cara? Presta atenção. Vai estudar primeiro, vai trabalhar, vai cuidar, vai apacentar primeiro. Foi o que ele falou depois. Tá? Então, na verdade, Pedro tentou uma loucura, que é conectar o caninho dele em Itaipu. Deus é o Itaipu de água. Ele tentou conectar um caninho de meia, a manco, lá no coisa. Não ia dar certo, ia, gente. Ia romper, não tem como. Então, qualquer um aqui que quiser improvisar uma condição de espírito puro, é doido. É doido, porque não é espírito puro.
Tá? Ok? E aí, à medida, existe um mecanismo muito interessante que eu falei no início, que o problema não era de Deus para conosco, o problema era nosso para com Deus. O problema é em que posicionamento eu estou dentro do sistema de distribuição. E se eu estou no sistema de distribuição? Porque vejamos bem, o amor de Deus chega até a mim, mas às vezes o sistema de distribuição está acima de mim, eu estou só lá embaixo do sistema, só recebendo chuveirada. E tem um problema, que todos nós somos uma espécie de encanamento dentro desse sistema de amor, porque somos espíritos co-criadores. Então, se eu fico lá embaixo recebendo a água divina através de outras pessoas, mas eu sou um cano entupido, eu recebo a água e o que eu faço com a água? Nada, guardo dentro de mim. Então, isso é muito importante. Água parada dá o quê? Bicho, lodo, coisa ruim. Não é isso? Então, se eu recebi a água, significa que eu fui objeto da caridade alheia, que, como nós falamos, ninguém aqui está só. E todos os dias nós recebemos a caridade alheia. Quando eu recebi a caridade alheia e estoquei em mim e não repassei, aquilo que foi bom para mim no início, ao passar do tempo, vai fazer para mim um sentimento de quê? Culpa. Tá? Então, quando eu recebo e não repasso, eu crio em mim culpa. Se eu fui bem cuidado pelos meus pais e não cuido dos meus filhos, eu vou sentir culpa, porque eu tive amor de pai recebido e não consegui passar o amor de pai para os meus filhos. Então, a ideia era que esse amor fosse repassado, né? E não estocado. Então, hoje nós estamos passando na Terra uma epidemia, né, de pessoas com problemas que tem que tomar remédio aí, né, antidepressivos, problemas de depressão. Estamos passando por uma epidemia de suicídios. O que são essas pessoas? Canos entupidos. Na parábola dos talentos, é aquele rapazinho lá que recebeu um talento só e enterrou. Enquanto que os outros receberam mais, aplicaram e devolveram em dobro. Então as nossas culpas, elas vêm porque nós não estamos dando vazão ao amor que nós recebemos. Nós estamos sendo objeto da caridade dos outros, mas nós não estamos sendo caridosos na medida para as outras pessoas. No início, eu cuido de mim. Então o alimenta os cordeiros é desentupir o cano. No segundo momento, o apacentar vai ter vários níveis. O apacentar vai ter... eu desde lá embaixo, sendo um caninho de meia polegada, entrando no sistema, fazendo as pequenas coisinhas que eu já sei fazer. Eu não sou alguém que tem uma envergadura de uma Joana de Ângeles para transformar psicologicamente um ensinamento. Não tenho. Né? Eu não tenho a didática de Emmanuel, né, para poder tratar do Evangelho e explicá-lo de maneira quase que cartesiana e compreensível para todas as pessoas. Eu não tenho essa habilidade. Talvez não tenha a mediunidade do Chico, mas eu sei limpar o chão. Né? Eu estava comentando lá em cima, como ele falou assim, eu vi a pipoca, eu já vi o autor da pipoca. Porque às vezes a gente vai fazer estudo lá no ABC, né, e o estudo lá é torturante, porque você vai fazendo estudo assim, vem aquele cheirinho de pipoca que tem no final da reunião. Né? É o médium da pipoca, gente. E a pipoca, ela é extremamente consoladora lá, nessa casa espírita, porque todo mundo, velhos, novos, todo mundo já fica esperando aquele momento pipocal, depois do passe, e todo mundo sai rindo, conversando, batendo papo, por causa da pipoca. Tem o chazinho também, o médium do chazinho e o médium da pipoca. Então, gente, sem saber, né, o apacentar daquelas pessoas que estouram as pipocas lá, né, sem saber, essas pessoas estão unindo famílias. Sem saber, aquelas pessoas estão garantindo presença das pessoas na reunião. Porque a pipoca em si não custa nada. Mas aquele conjunto de carinhos e caridades que você recebe naquele ambiente, auxilia a pessoa a permanecer naquele ambiente. Então isso eu sei fazer. Então cada um aqui presente tem a sua arte. E não duvidem, essa arte ela é individual. Aquilo que você consegue fazer, só você consegue fazer.
Mesmo se colocar outra pessoa para fazer pipoca, a pipoca vai sair com outro gostinho, vai botar menos sal, mais sal. Entenderam como é que é? Cada um tem uma arte específica e podemos trabalhar dentro dessa arte em progressão nesse sistema evolutivo. Tá? O que define a hierarquia de um espírito é a capacidade dele de amar. E a capacidade dele de amar está ligado com a capacidade dele de cuidar. Então é por isso que tem espírito que veio para cuidar de um filhinho. Tem espírito que tem condições de cuidar dele próprio e de um, e olha lá. E aliás, tem um monte de espírito que está cuidando nem dele próprio. Não é isso? Já viram? A quantidade de gente não consegue cuidar nem de si, quanto mais de outro. Mas à medida que o espírito cresce em espírito, ele descobre que ele pode muito mais do que ele imaginava que podia. E a imagem que me vem quando eu falo isso aqui é a imagem da irmã Dulce, que já desencarnou, mas eu não sei, muitos devem lembrar dela, que era uma freirinha, muito amiga do Divaldo Pereira Franco, lá em Salvador. E a irmã Dulce era uma freirinha desse tamanho, tem um filme dela, fizeram um filme dela, que era as noviças rebeldes. Ela fez a mesma coisa que o espírito Alcione fez no livro Renúncia, onde ela entrou lá no como é que fala, onde vai as freiras? Convento. Né? Ela foi no convento, ela revolucionou o convento. Né? Porque as pessoas no convento queriam ficar na primeira parte, rezando, estudando. Ela falou, não, vamos abrir a porta, tem gente passando fome lá fora. Então ela veio trazer a ideia dos cuidados. Alcione fez a mesma coisa no livro. Tá? É bem legal isso aí. Então, quando nós cuidamos, acontece um fenômeno, segredo. Tá? Quando nós deixamos a água passar por nós, a água do amor, ela vem, ela passa por nós, e antes de ir para o outro, ela nos lava. Ela nos lava. Então não existe terapêutica melhor contra a depressão do que o trabalho. Tem gente que fala que o amor cobre a multidão dos pecados. Não é isso que Jesus fala? Tá? E tem gente que repete. E eu diria, parodiando, vamos dizer assim, essa palavra. O amor lava a multidão dos pecados. Tá? Então quando nós temos uma dificuldade numa área, é naquela área que a gente deve ajudar os outros. Porque às vezes eu acho, porque a gente tem a cultura do excesso, eu vou ajudar onde eu posso, ok? Onde me sobra. Então, eu sou médico, eu vou atender as pessoas lá na casa espírita. Pode até fazer, vai ser muito bom, tá? Mas talvez fosse bem legal, ou mais legal, que o médico fizesse a sopa. Entenderam? Porque ele entende muito de medicina, mas entende pouco de sopa. Então, se ele puder ajudar as pessoas na área que ele falta, quando você estiver sem dinheiro, se você puder ajudar os outros financeiramente, é bom. Mas como se eu estou sem dinheiro? É porque é aí que o óbolo da viúva vem. Então, a Madre Teresa de Calcutá tem uma prece inteira que ela fala exatamente isso. Quando você estiver sem dinheiro, ajude financeiramente. Quando você estiver sem saúde, ajude quem também está sem saúde. Sabe por quê? Porque você vai saber o que ela está sentindo. E vai conseguir cuidar dela melhor do que você está bem. Porque a gente, quando está com saúde, a gente não consegue pensar no outro. Eu comentei, quando eu cheguei assim, que eu estava com a minha irmãzinha enxaqueca, quando eu cheguei, mas ela foi embora já. Então a minha irmãzinha enxaqueca, de vez em quando, ela me acompanha. Não é? Só quem tem sabe falar. Porque enxaqueca não aparece, você só fica de mau humor. Então, pessoal, você está sofrendo e as pessoas acham que você está chato. Então é uma doença ingrata. Né? Então, só alguém que tem a doença, ela sabe quanto que uma doença dói. Então ela tem capacidade de auxiliar outras pessoas exatamente na dor. Então ela tem duas opções: ou geme junto, que não é ajudar, tá? Ou auxilia o outro mostrando opções de tratamento, de cuidados e de tranquilidade para aquele tipo de doença. Ok? Muito bem, quando nós fazemos isso, nosso caninho é como se fosse feito de músculos. Quanto mais eu ajudo, mais capacidade eu tenho de ajudar. É como se fosse um crossfit caridoso. Então você vai lá, ajuda, fica fortinho. Não é isso? E quanto mais eu faço exercício, mais capacidade eu tenho de ajudar. A irmã Dulce era desse tamanhozinho fisicamente, mas ajudava uma infinidade de pessoas. Tá?
o Divaldo e a sua equipe lá na Bahia, né? No Pau da Lima lá da Bahia, é uma equipe pequena, mas milhares de pessoas vão lá. Por isso que o que ele fala é tão importante, porque o que ele fala é calcado na visualização e no aprendizado, não é, que ele tem dos cuidados que tem de apacentar. Se nós conseguirmos vencer essa fase, nós teremos passado para o mundo de regeneração. Tá? E uma vez passado por isso, nós vamos poder ir para o terceiro nível. Terceiro nível. Porque mais uma vez Jesus apresenta a Simão, faz a mesma pergunta. E Pedro ficou triste, porque percebeu que a coisa não era tão simples quanto ele imaginava. Precisava esforço. Porque está lá no Evangelho que não é só querer. Está lá que aquele que perseverar será salvo. Não é aquele que fez uma atitude heróica uma vez, não. É aquele que perseverar. Então, Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E lhe diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe diz, alimenta minhas ovelhas. O alimenta minhas ovelhas é o terceiro nível que nós ainda não atingimos. Tá? Porque primeiro a gente desperta a razão. Segundo, a gente usa da razão para poder despertar o coração. Ok? Então a gente usa, aproveita do fato que nós estamos num mundo de lágrimas, um mundo de misérias físicas, para poder usar a razão e exercitar o coração. E aí sim nós conseguimos cada exercício, a gente consegue ter um lapso de sentimento. Mas é um lapso de sentimento. Porque aquele sentimento ele não perdura. Por isso nós precisamos perseverar praticando. Porque nós não temos a habilidade da retenção do amor de maneira permanente e constante dentro da gente. É por isso que a gente apela, é por isso que a gente briga. Então nós não adquirimos isso ainda. Tá? Ou seja, nós não conseguimos na terra o bem pelo bem. O nosso bem é um pouquinho condicional. Eu estou estudando porque eu preciso, porque eu sou uma pessoa ruim, então já é condicional. Entenderam? Eu estou estudando porque eu quero ser uma pessoa melhor, então você está querendo alguma coisa para você, então já é condicional. E nós não conseguimos aqui na terra algo melhor do que isso. Seria vaidade dizer que nós conseguimos. Então Chico, transmitindo o que o André Luiz falou, Chico Xavier, ele falava assim que na terra nós não conseguimos ver as estrelas senão na escuridão da noite. Então é mais ou menos assim, quando nós lidamos com a situação obscura, com a situação trevosa, no sentido de ajudá-la, nós vislumbramos os sentimentos que são as estrelas. Tá? E é muito gostoso quando a gente percebe isso aí. E esse momento é mágico na nossa vida. Mas nós queremos mais, porque queremos ser espíritos melhores. Tá? Então nós queremos a plenitude. A plenitude é o terceiro nível, tá? Alimentar as ovelhas. Porque no início, pela minha vontade, eu alimentei a razão, porque é fácil. Tá? No nível intermediário que nós estamos, nós vamos aprender a cuidar para tirar como resultante o sentimento. Tá? No terceiro nível, que é um nível, vamos dizer assim, maior, espiritual, nós conseguiremos alimentar o sentimento de maneira direta, sem precisar da antítese, sem precisar do antissistema, sem precisar da miséria. Se nós fôssemos colocados no mundo de espíritos puros, nós não sustentaríamos a vibração lá, porque lá é o bem pelo bem. O bem tem lógica. Por que você faz o bem? Porque é o bem. Nós não. Nós fazemos o bem porque nós precisamos de outra coisa. Então o terceiro nível é a alimentação das ovelhas, é a alimentação direta do sentimento. É o bem pelo bem. É o nada mais interessa senão o bem. Então tem gente que fala assim, não, Jesus se sacrificou ao reencarnar na terra. Não, Jesus não se sacrificou, porque ele está além do terceiro nível. Porque ele faz o bem pelo bem. Ah, mas aí ele vestiu um corpo físico que foi uma renúncia muito grande. Fichinha para Jesus. Fichinha para Jesus, porque ele faz o bem para o bem. Mas aí as pessoas prenderam, torturaram, chicotearam, isso e aquilo. Fichinha para Jesus. Fichinha mesmo. Porque ele está num nível tão mais avançado que o nosso, que as percepções são outras. Tá? Mas quando vocês cansarem de me ouvir,
Claro. Quando eu chego ali no alimentar as ovelhas, eu posso dizer que eu aprendi a amar? Ah, com certeza. É produzir o amor do amor. Né? É um nível... a gente conta aqui no estudo, né? Como meta mesmo. É porque nós não temos isso. Às vezes, sabe, nós temos a ilusão que temos isso. E aí a gente quebra a cara. Temos a ilusão de sermos bons. E quando temos, somos invigilantes. Oi? Quem quer falar? Qual que é a pergunta que ele fez? A pergunta que ele fez é o seguinte. Repete aí para mim, Fábio. Se eu chegar no último item, que é alimentar as minhas ovelhas, se eu chegar no último item, que é alimentar as minhas ovelhas, de fato, eu aprendi o que é amar. Aí eu estou amando, de fato. Exatamente. Só que não acaba, não. Porque outro dia me perguntava assim, então chegou o Espírito puro, chegou Jesus, acabou, né? Chegou no ápice do ápice. E eu até brincava, o pessoal falava assim, gente, não. O ponto de vista e a individualidade a gente nunca perde. Então esse amor, ele só tende a expandir. Quem disse que Jesus era Jesus só o nosso? Quantos mundos esse Espírito, Jesus, né, deve ser o Cristo? E olha só, ele é o Cristo do nosso mundo de provas e expiações. Imagina o Cristo, vamos especular, um Cristo do mundo de regeneração. Ou um Cristo do mundo feliz ou ditoso. Eu costumo brincar que é igual videogame, né? Só que se muda de fase, fica mais difícil. Mas quando você falou isso de lapsos de sentimento, quando a gente saiu do estado de animal para o nominal, e tinha lapsos de... Isso, lápis de inteligência. É isso aí. Matou charada, mas só vou te contrariar uma coisa. Esse negócio do videogame vale para filhos, né? Filho tem fase, cada fase é mais difícil. No caso dos espíritos, os desafios são maiores, mas por incrível que pareça, eles ficam menos difíceis, porque a gente não se abala tanto. Nós tivemos em casa, né, um primeiro filhinho, na época, que era um primeiro filhinho... ele veio com muita cólica, né? A criança tem aquela cólica. E o menino chorava dia e noite, 6 meses seguidos, né? Berrando, que até estufou o umbigo, de tanto chorar, aquele negócio todo. Aí quando foi vir o segundo filhinho, já falou, agora, né? Já veio o difícil primeiro, veio outro igualzinho. Né? Só que era diferente. Porque no primeiro, o choro, a altura do choro era igual, o choro era mesmo, mas o que acontece? Nós estávamos habituados e treinados a lidar com aquilo. Então o volume era igualzinho, tá? As noites insônias eram igualzinho, só que era engraçado, que o menino tá berrando aqui, eu batendo papo com a mãe, contando o dia. A prova era igual. Era filho, estava chorando, era difícil, só que o primeiro a gente chorava junto. Não é isso? E o segundo, a gente começou a viver. Então a prova continuou igual, mas a nossa experimentação ficou diferente. Então os desafios sempre serão maiores, porque nós vamos crescendo em espiritualidade. Se hoje eu tenho que gerenciar a minha casa e faço isso mal, nem culto do lar eu faço, né? Amanhã pode ser que eu tenha que gerenciar um planeta Terra de milhares de bilhões de almas. Né? Então, esse amor, alimenta a ovelha, ele é progressivo. Mas fica difícil a gente falar de amor. Então, eu queria trazer para vocês, depois de responder a pergunta dele, eu queria trazer para vocês um vídeo que vai exemplificar um pouquinho como que nós podemos, no nosso nível, exemplificar o amor. Mas antes a pergunta. Nessa primeira passagem, quando ele fala que alimenta os meus cordeiros, ele fala do amor antes, porque do mesmo jeito que existe cordeiro complicado, ovelha complicada, tem até ovelha negra, se não tiver o amor, você não vai dar conta. E a primeira passagem ele encaixa a parábola do semeador, ele pegou terreno difícil. E a segunda encaixa também aquela parábola do samaritano, porque na passagem não fala se o que estava caído, se era na verdade, quando a analogia da ovelha são para todas, né? Aquela ideia de Jesus falar por parábolas que atinge a todos, né? Independente da sua condição, tá ligado a isso, né? Alimenta da forma que aquela ovelha tem condições de entender. Aqui numa casa espírita a gente tem uma linguagem, um jeito de conduzir específico. Mas se nós formos falar amanhã com um morador de rua ou alguém
que esteja acabando de perder um parente pelo desencarne, a nossa linguagem já tem que ser estruturada também, né? Exatamente. Então vou passar, é uma palestra dentro de uma palestra, viu gente? Mas eu acho que vocês vão gostar, tá? Então, o convite que eu gostaria de fazer, né? O enigma que eu gostaria de deixar, igual esse moço fez, é que paremos de complicar as coisas, porque a melhor maneira da gente exemplificar o que o Cristo nos ensinou, né? É cuidar. E esse cuidado, ele começa exatamente dentro da nossa casa. Exatamente dentro da nossa casa. E não deve se restringir a nossa casa, porque esse mundo está precisando de muita gente para cuidar. Tem muita gente demandando cuidado. E todos nós estamos mais do que convidados a apacentar. E apacentar é o trabalho completo. Não é aquele trabalho de uma vez que eu não vejo mais. É o trabalho envolvimento. É o trabalho comprometimento. É que nós realmente nos comprometamos a auxiliar aquelas pessoas que o amor nos colocou à porta, dentro da nossa casa, fora da nossa casa, nos lugares que a gente convive. Se alguém não sabe por onde começar e quer se inspirar, fica sempre o convite do trabalho, o trabalho em grupo, o trabalho em equipe, que é feito em todas as casas espíritas. Esse trabalho, ele vai dar oportunidades para nós de vivenciar isso aí. Mas mais do que isso, vai nos ensinar a como fazer isso de maneira simples, de fazer isso de maneira boa, bondosa e carinhosa. Se a gente fizer isso aí, gente, o resto vai ser só o primeiro aprendizado teórico, né? Nós queremos o aprendizado HP, nós queremos que é o amor divino, nós queremos o aprendizado apacentar, nós queremos amor por amor, nós queremos chegar no terceiro nível, que nós vamos simplesmente amar por amar. Mas enquanto isso não chegar, vamos ensaiar bastante, começando por aquelas pessoas que nós temos muito carinho por elas, tá bom? A gente agradece de todo o coração.